Olá, meu povo, olha só, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, conhecido como MDC e MMC, né? MDC e MMC. Isso aqui também faz parte da teoria dos números. Então, você já estudou sobre divisibilidade, fatoração, agora a gente vai falar sobre esses dois tópicos. Então, vamos lá ao seguinte. Definição. O que é o MDC, o máximo divisor comum? Se liga aqui comigo o seguinte. Considere nesse caso aqui, A e B, números inteiros, diferente de zero. O maior número D está o quê? D divide A e D divide B. É chamado máximo divisor comum de A e B. A notação é MDC de A e B. Então, a definição é essa. Vamos ver um exemplo aqui. O que acontece? Ó? Se você tem aqui, eu quero encontrar o MDC entre 12 e 18. Eu quero encontrar o MDC. Aí, quem é o maior número que divide o 12 e divide o 18? Então, a gente pode encontrar, nesse caso, a gente pode pensar aqui, ó. A gente pode pensar nos divisores de 12, ó. Ó, divisores de 12. Quem são os divisores de 12? Ó, por 2 vai ficar 6, por 2 vai ficar 3, por 3 vai ficar 1. Né? Isso aqui vai ficar 12 multiplicando. Então, você vai colocar 1, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 1. Então, estou multiplicando aqui, ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1 dá 2 de novo. Agora você vai pegar 2 vezes 2, 4. Ó, 2 vezes 2, 4. Agora, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a forma fatorada e multiplicando cada termo. Vou fazer aqui novamente. Olha só comigo aqui o seguinte. Fazendo aqui novamente. Ó. Eu tô a fatoração do 12, é 2 ao quadrado vezes 3. Agora, para encontrar os divisores, você faz assim. Ó. Você coloca um aqui que é divisor de todo número, aí multiplica esse por esse. Vai ficar 2. Depois vai pegar esse e multiplicar por todo mundo. Então vai ficar 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Agora o 3 multiplica por todo mundo que tem lá. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Certo? Então, esses aqui são os divisores, ó, divisores de 12. Quem são? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Agora, encontrando os divisores de 18. Ó, encontrando os divisores de 18. Você vai pegar o 18 por 2, dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Ou seja, dá 2 vezes 3 ao quadrado. Né? 2 vezes 3 ao quadrado. Então, o que é que acontece? Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar um 1, colocar aqui. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Pega o 3 e multiplica por todo mundo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E o 3 multiplica por todo mundo de novo. Vai pegar 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. Pronto. Então, os divisores de 18 são 1, 2, 3, 6, 9 e 18. O maior número que divide os dois ao mesmo tempo é o 6. Então a gente fala que o 6 é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Depois o 12 não divide os dois, nem o 9 divide os dois. Nem o 18. Então você vai falar que o MDC, máximo divisor comum entre 12 e 18, é igual a 6. Pronto. Beleza? Tem até um processo rápido de você fazer isso aqui. Qual que seria o processo rápido? Você faria assim, ó. Fazer de outra maneira aqui, ó. Processo rápido. Você vai pegar o 12, pegar o 18, você vai por 2. Aqui dá 6 e aqui dá 9. Pode por 2? Não, pode por 3. Então isso aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 3. Não pode mais. Então isso aqui vai dar, ó, 2 vezes 3 vai ficar 6. 6 é o nosso MDC. Por que essa maneira aqui pode fazer? Tem que ser divisor comum. Tem que poder dividir o 18 e o 12. Se não puder dividir os dois ao mesmo tempo, você para. No MMC, a gente vai até 1. Chega até 1. Aqui não.
No MDC não, aqui é uma regra prática, certo? Uma regra prática. O que a gente está estudando aqui em matemática discreta? A gente está relembrando alguns conceitos. A gente vai ver para números grandes como é que faz. Né? Porque para números pequenos, a gente já está pegando a ideia. Né? Relembrando aí. Então, olha só comigo aqui o seguinte. Outro exemplo. O máximo divisor comum entre 24 e 36. Então, vamos fazer pelo processo aqui mais rápido, né? Que você vai pegar o 24 e pega o 36. Você pega, ó, por 2, vai ficar 12, 18, por 2 vai ficar 6, aqui vai ficar 9, por 3 aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 3. Pronto. Quando você multiplica aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3, isso aqui dá 4 vezes 3 vai ficar 12. Então, 12 é nosso MDC. Nosso MDC. Então, a gente fala aqui o 12, ó, é o nosso MDC, certo? Aí pode fazer dessa maneira, ou você pode encontrar os divisores e ver qual é o maior deles. Beleza? Porque 12 é um MDC? Porque o 12, ele tanto divide, ó, o 12, ele divide 24, ó, e o 12 também divide o 36, certo? Quando você divide 24 por 12, isso aqui dá 2. Você divide 36 por 12, vai ficar 3, né? Então, a gente fala que 36 é a mesma coisa de 12 vezes 3. Porque existe um número real que multiplicado por 12 dá 36. E esse aqui a gente fala que 24, né? 24 é 12 vezes 2. Né? Então, isso aqui é o nosso MDC. Nosso MDC. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá, vamos seguir em frente. Qual o máximo divisor comum entre 17 e 22? Deu uma pausa e tente fazer. Vamos lá. Entre 17 e 22. O que você vai fazer? Se você for tentar dividir o 17 e o 22, você pode por 2 não. Pode por 3 não. Por 4 não. Por 5 não. Então, se você pegar os números, ó, 2, 3, 5, 7, 11, ó, 13, 17 são números primos, tá vendo? Nenhum deles divide. Então você vai pegar um único, é um número 1. Então nesse caso, ó, o MDC é igual a 1. O MDC é 1. Nesse caso a gente fala que são primos, ó, 17 e 22 são primos entre si, ou também chamado de coprimos. Ó, primos entre si ou coprimos. Então quem que a gente tem, ó? Quando o MDC é igual a 1, olha só, quando o MDC é igual a 1, né, nesse caso, a gente fala que os números são chamados ó, de primos entre si, ou também chamado de coprimos, é a mesma coisa, coprimos ou primos entre si. Beleza? Vamos lá. Olha só, definição, ou relativamente primos, né? Eu coloquei ali, ó, relativamente primos também. Relativamente primos. Relativamente primos. Mesma coisa. Então, uma definição dois números A e B são relativamente primos, ó, relativamente primos, ou primos entre si, certo? Ou coprimos, quando acontece que o MDC foi igual a 1. O MDC foi igual a 1. Ok? Tranquilo. Vamos lá. Agora, mais outro exemplo, Todos esses exemplos tente fazer antes. Determine se os números inteiros 17, 17, 10, 17, 21 são primos entre si. Faça o mesmo com os outros números. O que é que você vai fazer? Você já percebe que o 17 aqui, ó, ele é um número primo, certo? E o 10 não tem divisor comum. Nem o 21 tem divisor comum com o 17. Então são todos primos entre si. Esse aqui também, ó, é primo. 19 não tem divisor, diferente do 1 e dele próprio, certo? Então, nesse caso, o 19 é primo, o 10 não é primo, 24, mas não tem como múltiplo o
o 19. Então a gente fala aqui, ó, 10. Determine se os números inteiros são primos entre si. Então, 10, 17 e 21. Se você for dividir aqui, ó, o único número que divide todo mundo é o 1. Porque esse aqui, ó, o 10 é a mesma coisa de 2 vezes 5. O 17 é a mesma coisa de 1 vezes 17. E o 21 é a mesma coisa de 3 vezes 7. Você vê que não tem múltiplos em comum, certo? Até pode tirar o 1 daqui, que 1 não vai fazer falta aqui não. Não tem múltiplos em comum. Então, você vai pegar o 19, o 10 e o 24. Ó, 10 é a mesma coisa de 2 vezes 5. O 19 é igual a ele mesmo, porque ele é primo. E o 24 é um número composto. É a mesma coisa de quem? De 3 vezes 8. Só que o 8 é a mesma coisa de quem? De 2 ao cubo. Tá vendo? Então não tem fatores comuns, certo? Então são primos entre si. A gente fala que nesse caso, na verdade, os três aqui, ó, olha só. A gente fala aqui 10 e 21 são primos entre si. Entre si. O 10 e 17 também são primos entre si. Tanto também o 21 e 17 são primos entre si. Beleza. Agora, quando a gente vem para o outro aqui, o que é que acontece? Nesse caso aqui, a gente fala que o 10 e 19 ó, são primos entre si. Entre si. O 10 e 19. O 19 e 24 também são primos entre si. Só que quando você pegar o 10 e o 24, não. Não. Por que não? Porque o 2 é fator comum. O 2 divide 10. Olha só. O 2 divide 10 e o 2 também divide 24. Não. Pois o 2 é fator comum. O que é fator comum? É que quer dizer que divide. Divide tanto 10 como 24. Beleza? Então, olhando de 2 em 2, esse primeiro, todos eles são primos entre si. Mas o de cá nem todos são. Certo? O 10 e 19 19 e 24 mas o 10 e 24 não. Vamos lá. O MDC ele pode ser escrito como forma de fatoração. De que maneira? Olha só comigo. Quando você tem um número A, ele pode ser escrito como uma fatoração de números primos. Isso aí é aula de fatoração, né? E o B também como uma fatoração de números primos. Como eu fatorei aqui, ó, o 24. Ó, 2 vezes 3 vezes 2 a terceira, que é uma fatoração de números primos. Ele pode ser escrito de forma única, dessa maneira, teorema fundamental da aritmética. Então, o que acontece? O MDC ele vai ser o mínimo entre o expoente desse, tá vendo, do P1, e o expoente do P1 de cá. Você tem aqui, ó, o expoente aqui é A1 e aqui é B1. Então, você vai pegar o menor deles. Você vai pegar o menor deles. Tem P2 é outro número primo, outro P2. Você vai pegar o menor deles também e aqui vai pegar o menor deles também. Certo? Por exemplo, olha só comigo aqui. Você tem aqui um MDC entre 120 e 500. Ó, 120, que é escrito na forma fatorada como 2 a terceira, vezes 3 vezes 5, e 500, que é 2 ao quadrado, vezes 5 a terceira. Então, o que acontece? Você vai olhar aqui os expoentes. 3 e aqui 2. Então, você vai pegar o menor deles. O menor deles. Então, o MDC entre 120 e 500 vai ficar igual a 2 ao quadrado vezes. Ó, tem 3 aqui, só que aqui não tem. É como se aqui embaixo tivesse um 3 elevado a zero. Então você vai pegar o expoente 1, ó, o expoente 1, ou o expoente elevado a zero. Fica 3 elevado a 1 ou 3 elevado a zero. Você vai pegar qual?
Nesse caso, você pega o menor expoente, que é 3 elevado a 0, que nesse caso é 1. Né? E aqui você vai pegar 5 elevado a 1. Então, isso aqui é como se você pegasse o 3 elevado a 0. Ó. Que nesse caso, isso aqui é 1. Tá? E o de cá, você vai ver o seguinte. Vai pegar 5 elevado a 1. 5 elevado a 1. Ou, nesse caso, 5 elevado a terceira. 5 elevado a 1 ou 5 elevado a terceira. Então, você vai pegar 5 elevado a 1. Ó, 5 elevado a 1. Então, isso aqui dá 4 vezes 5, que vai dar 20. Ó, 20 é nosso MDC. MDC. Então, na forma fatorada, basta a gente pegar o quê? Os menores expoentes. Pegar o menor expoente. Lembrando que, se não tiver, você tem que considerar o outra potência como expoente zero. Certo? Só que ele elevado a zero é 1. Tranquilo? Vamos lá. Seguindo em frente. MMC agora. MMC. Olha só comigo o seguinte. Mínimo múltiplo comum. Olha só comigo. Definição. O MMC entre dois números positivos A e B é o menor inteiro positivo divisível por A e por B. A notação é o MMC entre A e B. É o menor inteiro que é divisível por A e B. Menor inteiro que é divisível por A e B. Então, por exemplo, o que é o MMC entre 24 e 36? Vamos relembrar aqui. Ó. O que você vai fazer? Você vai pegar o 24, ó, e vai encontrar os múltiplos de 24. Vamos encontrar aqui os múltiplos de 24. Múltiplos de 24. Quem são os múltiplos de 24? Os múltiplos de 24 é 0, 24, 48. Ó, mais 24 aqui vai dar 2 mais 8, dá 4 mais 8 dá 12. 6 e 1, 7, 72. 96 e assim por diante. Ó. Aqui são os múltiplos de 24. Agora, quem são os múltiplos de 36? Vai ficar 0, 36, 72, 108, 144 e assim por diante. Como eu quero um menor múltiplo positivo, então a gente não vai considerar o zero. Não vai considerar o zero. Não considerando o zero, você descartando o zero aqui, ó. Descartando o zero, que é o menor múltiplo comum aqui. Ele tem que ser comum os dois. Nesse caso aqui é o 72. Ó. 72. 72 é o menor múltiplo comum entre o 24 e o 36. Ó, 72. 72 é o menor múltiplo comum. A gente fala que é o menor múltiplo comum. Quem é o menor múltiplo comum é o nosso MMC, entre 24 e 36. Nesse caso é 72. 72, certo? É o menor número em que o 72 ele pode ser divisível por 24 e o 72 também ele pode ser divisível por 36. Isso aqui vai dar 3 e isso aqui vai dar 2. Então a gente fala que 24 divide 72 e o 24 também divide, ou 36 também divide 72. Beleza? Pronto, tranquilidade, né? Vamos lá. Da mesma forma que a gente falou do MDC, que a gente olha a forma fatorada, aqui também a gente vai olhar a forma fatorada. Só que lá no MDC, no máximo divisor comum, a gente pega o mínimo. E no mínimo divisor comum, a gente vai pegar o máximo dos expoentes. Fica ao contrário. Olha só comigo. Você tem dois números na forma fatorada. O A na forma fatorada e o B aqui na forma fatorada. Então você tem aqui P1 e tem P1. Só que aqui está elevado a A1 e aqui está elevado a B1. Só que você pega o máximo entre A1 e B1. E aqui tem P2 e P2. Você pega o máximo entre os expoentes. E aqui o máximo também do número Pn. Então o que é que eu vou fazer? Ó, por exemplo,
que é o MMC, ó, entre esse número aqui, que eu vou chamar de A, e esse outro número aqui eu vou chamar de B. Então, A é 2 a terceira, vezes 3 elevado à quinta, vezes 7 elevado a 2. E meu B é 2 a quarta, vezes 3 a terceira. Então, a gente vai pegar o máximo, ó, o MMC. Entre quem? Entre A e B. Vai ficar igual. Você vai agora, ó, você vai pegar o máximo. Vai pegar o máximo dos expoentes. Então, quem é o máximo aqui? Vamos lá. Tem 2 elevado à quarta e 2 à terceira. O máximo é quem? O máximo é 2 elevado à quarta. Agora você vai pegar aqui, ó, 3 à terceira e 3 à quinta. Então você vai pegar o 3 elevado à quinta. 3 elevado à quinta. 7 elevado a 1 ou 7 elevado a 2? Nesse caso aqui, a gente vai pegar, ó, 7 elevado a 1 não. A gente fala que isso aqui tem um 7 elevado a 0, ó. 7 elevado a 0. Só que você vai pegar o que tem o maior expoente. Nesse caso, 7 elevado a 2. Ó, 7 elevado a 2. Então, o que é que acontece aqui? O nosso MC vai ficar 16 vezes 243, que é 3 a quinta, vezes 49. Multiplicando isso aqui tudo, nós vamos ficar com... Então, a gente vai ficar aqui com o seguinte. Vai ficar com 900, 190.512, certo? 190.512. Então, esse aqui é o nosso MMC. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Vamos seguir em frente aqui agora. Ó. Demonstra as propriedades. Propriedade de divisibilidade. Vamos lá. Como é que a gente prova isso aqui? Você liga aqui comigo o seguinte. Então, vamos lá. Olha só comigo aqui. Se A divide D, se A divide D e D divide B, então D divide a soma e D também divide a diferença. D divide a soma e D divide a diferença. Como é que a gente prova isso aqui? Vamos lá. Se liga aqui comigo o seguinte. A gente vai pegar e fazer o seguinte. Ó, a gente vai fazer aqui o se então. Ó, se essa aqui é a nossa hipótese e aqui é a nossa tese. Aqui é a hipótese e aqui é a nossa tese. Então, eu vou partir. Ó, fazer a prova aqui. Eu vou partir do primeiro membro e chegar no segundo. Se D divide A, então existe um K1 pertencente. Existe um K1 pertencente aos inteiros, tal que A é igual a D vezes K1. E se D divide B, então existe um K2 pertencente aos inteiros, tal que B é igual a D vezes K2. Então, o que acontece? Se você pegar e somar essas duas equações, A igual a dk1 mais B igual a dk2, o que é que nós vamos ter? A gente vai ter que A mais B é igual a dk1 mais dk2. Colocando o D em evidência, vai ficar K1 mais K2. Pronto. Então, o que é que implica dizer isso aqui? Isso aqui implica dizer que como isso aqui pertence aos inteiros, então D vezes um número inteiro. Né? Então, se A mais B é D vezes o inteiro, então D divide A mais B. Da mesma forma, a gente vai subtrair. Eu vou fazer aqui, ó, subtraindo as equações. Subtraindo as equações, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ficar assim, ó. A igual a dk1, B igual a dk2. Agora eu vou subtrair as equações. Subtraindo, a gente fica o seguinte. A gente vai ficar A menos B igual a dk1 menos dk2, que é igual a dk1 menos k2. Isso implica dizer, como isso aqui também é um número inteiro, quer dizer que D divide A menos B.
certo? D divide A menos B. É isso que a gente queria provar. Beleza? Tranquilo. Então a gente vai usar esses resultados aqui de divisibilidade para os próximos passos, certo? Fica isso aqui agora para a próxima aula mostrar essa propriedade aqui, que D divide a soma ou D divide a diferença, então e D divide A, então D divide B. Tente mostrar isso aqui. Na próxima aula já inicia falando disso aqui. Beleza? Então, já tem o quê? 25 minutos de aula. A gente já faz um outro vídeo para não ficar tão extenso. Abraço, até o próximo vídeo.